Lilo e Stitch acabou de lançar e ontem fui eu, minha esposa e nossos amigos assistir o filme, que é um live action do clássico da Disney do início dos anos 2000. Para quem não me conhece, eu sou Gami, tô aqui com a minha esposa Dai, Eu sou a Dai. para falar mais sobre esse filme, que ela tem mais voz do que eu, já que ela que é a fã desse alienígena azul tão bonitinho. Para começo de conversa, para mim, pelo menos, o filme foi legal, foi divertido, mas eu acho que faltou algumas coisas que se tornaram clássico. Tudo bem que é uma adaptação, mas falas de personagem em alguns momentos que foram icônicos na animação, a gente não viu isso em live action. É legal começar explicando mais ou menos o que é Lilo e Stitch, sem dar spoiler. Ok. A história retrata a vida de duas irmãs havaianas que perderam os pais e a irmã mais velha tem que cuidar da mais nova, mas nesse período de tempo tem o lance da assistência social. A Nani, que é a irmã da Lilo, ela tem uma grande responsabilidade de cuidar da Lilo, e a Lilo não é uma criança muito fácil, a gente entende por causa do trauma que ela tem da perda dos pais. E nesse drama familiar entre as irmãs, acontece que cai um alienígena lá justamente na ilha onde elas moram, né, no Havaí, e acaba que o Stitch ele entra na vida delas e o caos aumenta. E a história é em torno disso. Mas aparentemente não, né? Nesse live action já não é tão sobre isso. Eles acrescentaram um enredo modificado à história que já conhecemos. Então, sobre essa modificação, foi o que até a gente tá falando no cinema, quando a gente saiu, que virou basicamente Lilo e Nani. Na verdade, na minha humilde opinião, virou mais Nani. Porque eu acho que o filme, a animação foca mais na Lilo, no trauma dela, na experiência que ela tem. Tanto que as amizadezinhas que fazem bullying com ela quase não aparecem, coisa que na animação é mais frequente um pouquinho. O drama se passa muito mais sobre o que está acontecendo com a Lilo do que com a Nani na animação. Já no live action é muito mais sobre a Nani. O que ela teve que abrir mão para ficar com a Lilo, essa carga dessa responsabilidade que ela sente, que ela tem que cuidar da irmã dela, ela tem que ser a mãe da irmã dela e não pode abrir mão disso. Então, não é que seja ruim, eu achei até interessante a gente ter essa profundidade mais na Nani, porque realmente é uma coisa que acontece quando os seus pais, vocês ficam órfãos, né? Os seus dois pais morrem, e aí uma irmã mais velha tem que cuidar da irmã mais nova, a gente não sabe o que tá passando na cabeça dessa irmã mais velha também. Ou às vezes os pais nem precisam morrer, mas a irmã assume o Sim, papel de mãe em só algumas que a gente tá situações. retratando desse caso Sim, específico, quando sim. ela tem que assumir o papel de pai e mãe ali, Ok. entendeu? Ela é tudo que restou para Lilo. E eu acho interessante trazer essa perspectiva agora. Mas eu senti muita falta da interação da Lilo com o Stitch. Porque além da Lilo ganhar menos tempo de tela também, que eu achei que a Nani teve mais tempo de tela do que a própria Lilo, que carrega o nome, né, do filme. Aí eu não sei dizer, Na de minha opinião, eu verdade. senti que a Nani teve uma importância. Parece que ela foi Hum. mais a protagonista do que a Lilo em si. É, a gente não teve aquela interação com a Lilo e o Stitch, que é o foco da história. Tanto que eu senti uma leve estranheza, que pode parecer, nossa, do nada o alienígena caiu no outro e ele já tá super apegado a Lilo. E essa troca de enredo trouxe essa estranheza, pelo menos pra mim como fã, que assistiu o filme no início, né, quando eu era criança, lá nos anos 2000. Eu senti essa estranheza, tipo assim, parece que ficou um buraco na interação da Lilo com o Stitch, o apego, do porquê ele se apegou tanto a Lilo, porquê que ele Fugir, queria né? uma família. Ele tentou Queria fugir, ele fugir. tentava fugir. Isso tinha lá na animação. Teve também na live action, mas que na animação era mais presente. Agora, você que lembra mais da animação do que eu.
Na animação ele fica com a Lilo de fato pra servir de escudo humano, que nem foi no live action, foi isso também, não sim, foi? sim. Ele usa a família. Mas acaba se apegando em Sim, seguida. só que aí é que tá. Na animação, como o foco é mais na Lilo e no Stitch, você entende aquele apego emocional que. Porque você vê o tempo que eles passam junto. Como eles deram muito mais tempo de tela pra Nani, isso meio que ficou destoando. Parece que ele chegou na Terra e 2 dias depois já tava super apegado. A impressão que eu tive foi o seguinte: isso contra a Lilo e contra o Stitch, a experiência 626. Lá no abrigo do abrigo de animais, o Stitch vê o pôster do Que tem na cachorro animação também. do cachorro abraçando e família, Ohana. Aí vai, ai. Não, ele não entende logo de cara o que é uma família. Ele vai entender com a Lilo. Por isso que é muito importante. Por isso que eu senti falta de mais tempo deles na tela. Porque ele vai aprendendo com a Lilo o que é uma família. E por ter sido tudo muito rápido, como ele entendeu o que é uma família, ficou levemente assim, meio estranho. Talvez para quem não conhece a animação original, nunca viu, ou não sabe nem o que é Lilo e Stitch, de repente vai querer ver porque o seu filho quer ir para o cinema, ou você mesmo que simplesmente está vendo o boom que se tornou o filme, essa proporção que o filme está tomando. E por curiosidade vai, quem é esse bichinho azul que todo mundo Vai gostar de ama? primeira. Ou de repente você foi no cinema e tem várias pessoas vestidas de Stitch. Então você vai ter, de repente, uma curiosidade de assistir. Vai ficar, talvez não dê pra sentir esse peso, essa estranheza, entendeu? Mas pra quem assistiu a animação e é fã, vai sentir um pouquinho dessa estranheza. E principalmente por falas icônicas, que se tornaram icônicas, que eles Falta de personagens. tiraram, modificaram por outras falas ou outras situações. Vai sentir um pouquinho dessa estranheza igual eu senti. Um exemplo disso é aquele T-Tubarão, ele não aparece no filme, não existe. Não tem no filme. E como o ele era Juba- um antagonista, não, antagonista, ele estava lá fazendo o trabalho dele. Ele falou: pega essa criatura que é destruidor de mundos e traga ela pra mim. Ele meio que foi o vilão na animação, porque realmente não tem um vilão. Não tem. Quem era pra ser o vilão era o Stitch. Só que tadinho, Mas ele não tem culpa, entendeu? Ele é um animal que foi criado Realmente do nada e não foi. tem um vilão, tanto no filme quanto na animação. Quer dizer, no filme eles fizeram meio que um vilãozinho. O Juba, né? Juba, sei lá o nome lá Ele meio que tomou lugar na cena que era pra ser como meu digníssimo gosta de chamar Etebarão. Etebarão. Etebarão é muito bom. Isso foi de onde foi? A primeira fila? Foi. Foi a primeira Não, fila. foi a primeira fila não. Eu acho que foi a primeira fila que chamou ele Não de lembro. Etebarão. Etebarão é muito bom. Mas com essa falta, parece que desumanizaram um pouco o Jumba. Eu esqueci o nome do criador do Stitch. Ele, no quesito que parece que falta personalidade para ele é só um gênio do mal genérico. Ele não parece ter aquele apego ao Stitch como ele tinha na animação. Eu acho que isso faltou um pouco para mim. Ele era um pai preocupado com o filho. Ali não, ele era o cara que queria a arma dele de volta. Na animação ele literalmente fica preocupado com a experiência dele, entendeu? Ele é realmente preocupado com o Stitch. Já o Pickle, ele já tinha meio um negócio assim, não gostava do Stitch. E parece que os papéis meio que se inverteram ali. E por não ter o Etebarão, fizeram essa... Quem pegou o lugar foi o... o Jumba. Ele tomou o lugar, né, dele. E o que eu não gostei, porque tiraram aquela frase icônica pra quem assistiu, sabe? Que quando o Etebarão vai rapta a Lilo, né, e o Stitch. Só que o Stitch ele consegue se soltar lá e tal, e ele acaba levando só a Lilo. Ele vai pedir ajuda ao Jumba. E
E o Jumba fala, depois de tudo, você quer que eu te ajude na moral? Na moral, e o Stitch... Então, aí ele fala, tá bom, e tipo... Gabuca gabla. O quê? Depois de tudo isso, espera que eu ajude você na moral? Na moral! Legal. Eu senti falta dessa... Ia ser tão legal Essa se interação. tivesse essa cena. Tipo assim, na animação, apesar dos pesares, eles estão atrás do Stitch, mas tinha uma interação mais familiar do Stitch com o criador dele. Mais ou menos. Aqui foi Talvez mais Tom da e parte Jerry. da Nesse parte live action do foi mais criador. Tom e Jerry. Foi um grande episódio de Tom e Jerry, do Stitch fugindo, sacaneando o pessoal que tá atrás dele. Mas Na ele faz animação isso na não foi animação assim também. Mas como eu falei, a falta de empatia, por assim dizer, do Jumba, qual é o Jumba. nome? Jumba, fez eu não comprar essa preocupação. Ele não tá preocupado genuinamente com a criação, e sim com a arma. Ok. E tem um negócio que eu achei estranho na dublagem, não sei se foi problema de dublagem ou uma interpretação, que o Jumba falou que o Stitch, que é a experiência 626, ele ia transformar ele na experiência 627. Então, não sei se as outras experiências, que isso acaba expandindo nas outras animações, Leroy e Stitch, a série animada, que existem outras experiências além do Stitch. E essas experiências, cada um tem uma habilidade específica. Então, quando ele fala que vai transformar o Stitch no 627, eu interpretei que não existia outras experiências. Ou existe, já foram eliminadas. Que ele amostra as experiências sim, ali. Ele tem... Só que se for o Stitch de, sei lá, 3 meses Não. atrás, tá ligado? Não acredito que seja isso, não faz sentido. Até porque a gente vê ela aprendendo, dá pra ver que isso é um costume deles, de ver que eles têm esse costume de ele fez uma experiência doida, eles vão lá e eliminam ou exilam aquela experiência. Mas o que ele ia fazer? Ele acha que o Stitch, por ser... Ele conseguiu fazer uma arma perfeita, que é o Stitch. Só que na visão do Jumba, ele falta errou ódio. porque... Faltou um pouco mais de ódio. Ele conseguiu... Ele tem um amor, ele tem empatia. Ele ganhou a empatia. Ele conseguiu aprender o que é empatia com a Lilo, né? A família e tudo mais. Então ele viu que isso era um defeito. E ele queria aprimorar o Stitch. Talvez ele até iria criar um novo ser ali. Só que ele viu que o Stitch já era perfeito. Então, ao invés de criar, ele iria aprimorar. É tipo, vamos colocar aqui Jurassic World, que eles tinham a Indominus. A gente viu no que deu. Eles tinham a Indominus, depois Foi pra pegaram o Indoraptor. DNA E fizeram e Indoraptor. fizeram Indoraptor. Então, basicamente, meio que foi isso que eles deram a entender no live action. Sei lá. Na minha percepção foi isso. Mas pode ter sido um erro de dublagem que acontece com bastante frequência às vezes. O surfista, namoradinho da Nami, não teve aquela cena, Nani, não teve aquela cena, valeu por me ajudar, relaxa, a gente namora e tá 0-0. Essa cena não teve deles. Muita não teve. E ele virou um mongol gigante Ele essa já série. era meio atrapalhado quando Mas não era um lidava mongol. com a Nani. Não era um mongol. Não era tão daquele jeito. Ele ficou mais abobado. Aquela véia tinha no antigo Não, filme, não, né? não, Aquela não. personagem nova pra, tipo assim, um final feliz pra todo mundo. Nani na faculdade, a Lilo com a véia. Mas foi um núcleo legal. A única coisa que eu tenho que falar um pouco seria do Cobra Bubbles, que eu nem sei se ele apareceu nos trailers, até porque eu nem vi trailer de Lilo Stitch. Quer dizer, O ator foi bom. Foi um bom ator. Só que eu acho que colocar o Terry Crews como o Cobra Bubbles ia ser mais legal, até um pouco mais icônico. Mas talvez por ser o Terry Crews, roubasse muita cena. Outro fator que, como é um filme de alienígena, e eu acho que certos absurdos têm que ser aceitados, mas é live action, pra mim não tem problema nenhum, é o lance do aparelhinho de clonagem que o Jumba e o Plickly, eles usavam. Eles não, tipo, vestiam a roupa e tava o alienígena vestido de mulher e o outro de homem.
claramente eram alienígenas, era piada. Aqui não, eles se transformam em Uma coisa que pessoas, mas talvez seja pelo gasto do CGI, talvez. eu acho que até tinha uma senhorinha no filme, eu acho que eu tô com a animação que eu me refiro. Só que eu acho que ela não era tão presente. Eu não lembro desse detalhe, porque eu acho que era tão relevante, tão pequeno, que ela não tinha um papel tão grande que ela tinha como teve na animação. Posso estar enganada, mas eu acho que tinha sim, mas não era daquele jeito. O final do filme foi diferente do final de Lilo e Stitch, Foi. entendeu? Na animação, no original. Isso foi. E até uma coisa que o Croc falou pra gente depois lá do cinema foi que o Stitch parece estar mais fraco. No início mostra, ele é invencível, Não é que ele é mais fraco. ele é um super computador, o pensamento dele é incrível. Eu concordo que não é que ele esteja mais fraco, é que não teve feitos. Não é isso. Também. Não é isso. O que aconteceu é que o Stitch ele não estava tão odioso como na animação. Você percebe que na animação ele tem mais ódio, ele é mais malcriado, ele é mais raivoso. Coisa que no live action eles deram uma amenizada, eles deram mais uma humanizada. Tanto que as coisas aconteceram muito rápido. Pô, na animação Mudaram tanto. o Stitch usava arma. Sim, mudaram tanto esses aspectos, esses detalhes que eram importantes para a narrativa, pelo menos no contexto da animação, que o filme aconteceu muito rápido. Situações Isso foram eu senti resolvidas também. muito rápido, entendeu? E essas distâncias que, mas o filme ainda é muito bom, é incrível. Não, essas mudanças, Tocou Elvis, foi legal. Elvis sempre é bom. sim, essas mudanças não atrapalham o filme, não atrapalham a sua experiência, porque ainda tem muito do filme, respeita muito da animação original, mas para quem é fã e gosta, às vezes você nem é fã, mas você gosta muito do personagem, da história de como um ser diferente, ou então aquela pessoa que nunca teve um amor familiar e aprende o que é uma família, o que é ter uma família. Essa história por trás de Lilo e Stitch, do âmbito familiar, isso é bem legal, é uma história bacana para uma criança, entendeu? Eu acho interessante. A animação é muito boa, mas eu acho que o filme ainda fica atrás. Então, caso Sim. você não queira gastar o dinheiro vendo filme e Eu quer acho ver que vale. um filme como a Dai descreveu, ou você vê a animação antiga, ou vê o ET do Steven Spielberg, Não, que é basicamente a mesma história. Eu acho que vale a pena você ir, principalmente se você tiver um filho ou uma irmãzinha ou um irmãozinho. Ou se você cresceu Porque com as essa mu- animação. Porque as mudanças que foram feitas, apesar de tudo, de eu sentir falta desses detalhes que eu já citei, o filme tem ainda a mesma. Como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra Essência. agora. Essência, mas é outra coisa. Ainda tem uma história muito boa. Entendeu? A finalização dele, você para entender que nem sempre as coisas vão sair como você quer. O que acontece também na animação, ainda vale a pena ir. É uma boa história para você mostrar para seus filhos, para os seus irmãos. Enfim, é um filme ainda familiar que vale super a pena assistir mesmo. As coisas nem sempre acontecem como você quer. Alerta de spoiler agora. No final do filme, tudo aconteceu do jeito que todo mundo queria. Não. A garota tá estudando o outro lado da ilha com uma arma de portal que vai visitar a irmã todo santo dia, cara. Sim, mas ainda assim não é da mesma forma. Eles tiveram, nesse final, essa vantagenzinha, mas é uma coisa para dizer, é o que eles falam. Nem sempre é um adeus, às vezes é só um até logo. E é o que isso meio que vai dizer que se você não tivesse essa oportunidade, você também não faria. Ah, cara, se eu tivesse uma arma de portal, eu tava rico há muito tempo. Não, aí você tá usando pro mal, é diferente. A história do filme não é essa. Enfim. Mas A história do filme é literalmente você às vezes tem que abrir mão de umas coisas, tem que sacrificar outras coisas pra você poder ter o melhor lá na frente. E a família, ela vai estar unida, não Independente importa a de qualquer distância. coisa. É isso aí. Principalmente se você tiver uma arma que abre portais. Ela Aí vai estar fica mais muito perto fácil. ainda. Isso é muito bom. Não cria uma arma de portal. Ia ficar rico rapidinho. Enfim. Nota pro filme. Por causa dessas mudanças, apesar de eu dizer que
não mudou, não atrapalhou, não achei que o filme tá ruim. Não atrapalhou a minha experiência, mas como eu senti falta de algumas falas, inclusive aquela da Lilo, que a Noni vai fazendo os gestos enquanto ela tá falando com o assistente social, que às vezes ela apanhava e levava um soco depois de comer, que não sei o quê. Isso faltou, essa cena é muito icônica no filme. Esse É filme engraçada. não teve A piadas cena. agressivas. Não Não teve. tô agressivo que eu falo, tipo assim, questão de De como. violência. Foi menos violento. Inclusive o Stitch foi menos violento. Que É por ele isso que. apontando a arminha pro É por sapo, isso não que tem o no filme. nosso amigo achou que ele tava menos fraco. Acho que é só porque ele tava menos violento. Só isso. Entendeu? Ele não usou toda a força dele porque ele estava menos violento. Até porque hoje em dia é diferente. As crianças elas já têm muito acesso a muita informação, a muita coisa. Então tá todo dia sabendo o que é violência, o que é muito mais cedo, muito mais rápido. Eles pegam as coisas muito mais fácil do que as crianças de antigamente, que não tinha esse livre acesso à informação, a coisas ruins que sempre acontecem o tempo todo. Então eles quiseram dar essa amenizada e eu super entendo e eu concordo. Só que como eu senti falta, inclusive dessas cenas, inclusive da lava-louça que a Nani prende ali lá, eu senti falta. Não teve a Nani chutando o carro do Cobra Bubble chamando de topeira. Não teve. Eu fiquei esperando essa cena. Essas coisinhas, sei lá, eu queria ter visto no live action, mas eu entendo a mudança e eu concordo, apesar de querer ter visto. Por isso a minha nota é 8 e a animação ainda vai ser um 10, mas eu ainda acho que vale super a pena assistir, eu quero assistir de novo. Não sei se eu vou ter a oportunidade de assistir no cinema, mas com certeza vindo para stream eu vou assistir de novo. E eu acho que vale a pena ir sim. Eu poderia dar um 10, mas é por causa desses pequenos detalhes que deixaram. Mas apesar de eu entender, a minha nota é 8, mas não é uma nota ruim. E não é pra desmotivar ninguém a não querer assistir também. Vá! Mas é Então, isso. eu dou nota 7, porque eu não veria de novo esse live action no cinema. Cinema não rola eu assistir isso de novo. Na Disney Plus, rede de canais, sei lá, eu assistiria. Talvez pra passar o tempo. Dia chuvoso que nem tá hoje, talvez eu assistiria aqui na TV. Mas eu ainda dou preferência à animação, porque eu acho que as piadas foram bem melhores. Foram Na animação é engraçado, melhores executadas. Numa por assim animação dizer. que era pra ser mais leve, foi mais pesado. E no live action foi mais leve. É porque a gente vê literalmente um destruidor de mundos na animação caindo numa ilha e fazendo amizade com uma criança. Aqui o destruidor de mundos. Ainda faz. Aqui o destruidor de mundos parece uma criança birrenta. Mas no filme ele era também, tecnicamente. Não é que ele era uma criança birrenta. Ele estava ali pelo caos e a destruição. Teve essa cena no live action também, mas eu acho tão icônica na animação, quando ele chega com a No nave sapo, caindo. né? Não no sapo. Ele aparece, o fundo verde, com a nave meio que saindo Mas fumaça. teve essa cena. Eu sei, e a silhueta dele toda escura, com os olhos verdes, tipo... Eu achei que essa cena foi mais engraçada na animação. Várias cenas foram mais engraçadas na animação. Mas você é um sai bom filme. rindo, você Sim, é divertido. com certeza. Tem caras conhecidas. É divertido ainda. Tem um pós-crédito. Uma coisa também que o pessoal também. pode sentir falta, principalmente aqueles que assistiram a animação, é que os alienígenas, né? O Jumba e o Piccoli, eles se transformam em humanos. Foi o que eu falei. Achei super acertado do que eles só se vestirem. Não, isso daí é só pelo CGI, mas eu aceito a piada, tipo assim, será que esse cara é um alienígena? Mas eu acho que o legal é... Sabe por que o legal deles se vestirem, eles com a forma alienígena e se vestirem como humanos, mesmo sendo alienígena diferente? É porque, assim, como eles estão no Havaí, é muito ponto turístico, olha só, mas são turistas, esses são bem diferentes. Tanto que até teve aquela piada de onde vocês são, né? Que acho que acontece também na animação da Terra. Ele tá bom. Eu acho que seria. Acho que é por isso que ele passava na animação. É porque a Havaí é um lugar muito turístico, então vai pessoas diferentes de tudo que é lugar. Poderia ser de um país diferente.
E o pessoal passa esse senso de descrença. Mas eu achei que no live action isso foi acertado, eu gostei muito. E lembra um pouco mais do MIB, essas coisas também, essas modificações. Sim, É, sim. Eu achei legal. Não, isso acrescentou, apesar de eu preferir de vestido do que transformados em humanos, mas achei que foi acertado, foi bacana, divertido. Mas ainda assim não mudou muito da essência do Piccolo, não. Ele continua basicamente a mesma coisa. Isso eu achei. Eu gostei do Isari. O A única Jumba mudança que eu não mudou gostei foi do muito. Jumba. É, a O mudança do Jumba. sotaque não teve Não no teve, dublado. não teve. Isso eu senti uma. Cara, foi um choque pra mim eu escutando ele falando com um É sotaque porque mais normal. como botaram eles humanos, mudaram o dublador, né? Então, mas sim, eu acho que a mudança mais radical foi do Jumba mesmo, É. entendeu? Porque transformaram ele no vilão. Mas é isso aí. Mesmo não sendo um vilão, transformaram ele. Ele meio que foi ali, vilãozinho, entendeu? Mas é isso aí, Lilo e Stitch live action tá valendo a pena. Dai deu nota Você deu 8, sua nota dei 7, né? nota 7. Então, o E- total a gente pode botar 7,5 no seu canal no geral. Tá, 7, geral 7,5, beleza. Concordamos Mas com 7,5. 8, hein? Assistam, tá legal? Assistam, vai lá, tire as próprias conclusões. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar os sininhos para ver minhas próximas besteiras aqui. Rapidinho, eu aconselho, antes de vocês assistirem, né, um disclaimer aqui, antes de vocês assistirem o live action, param pra assistir a animação antes, pra vocês notarem essas diferenças. Pronto, fecha o disclaimer. É isso aí. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima.